Podei-vos assentar, queridos. Agora eu quero chamar os obreiros vão agora conectar as 3 casas aqui, evangelista. A cor diferente deixa no meio, tá? Que eu tenho toque. Pode apagar uma pra gente, Nilton? Aleluia. E pode também colocar nas crianças, viu, Patrícia? Pode ficar à vontade. As crianças agora vão me ajudar também na pregação. Enquanto o pessoal se prepara aqui no cenário, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Não, peraí, pede ajuda, peraí, vem aqui, isso, calma, calma, pastorzão, vem aqui, Renan, ajuda ele aqui, pelo amor. Isso não é casa, a casa está pronta, rapaz, não pode estragar não. Aleluia, isso. E é até bom, né, colocar certinho, senão o Gilberto ele está medindo com os olhos lá, irmão, se está a distância certa, né, ele está querendo vir aqui ajeitar, então assim, né, vamos colocar bem certinho, pode empurrar mais para o fundo também. Está nos quadros, Gilberto? Pode pôr o fundo para a gente, aqui lá. Mateus capítulo, bem baixinho só. Aí, bom, já que é para ter trabalho, vamos dar trabalho, né, irmão? Aleluia. Oh, pelo amor. Oh. Irmão, nós é artista, irmão. Nós é artista. Agora vamos arrumar o alinhamento só deles. Isso. Evangelista, eu sei que. Opa, quase que pegou o grandão, hein? Isso, agora acertar o alinhamento bonitinho. Evangelista, eu sei que você tem toque também, mas pode acertar tudo. Pastor, por que precisa disso? Irmãos, nós queremos compartilhar com você essa semana, vai ser uma semana muito especial. Eu quero convidar você a comigo, fazer uma semana de jejum, de consagração, em prol daquilo que nós vamos viver essa semana. Todos aqueles que desejarem, não é obrigatório, mas a todos aqueles que desejarem viver juntamente conosco, apaga um pra gente e acenda 2 pra gente. Isso. Aqueles que quiserem viver juntamente conosco essa semana vai ser uma semana de movimentação e depois eu vou explicar para vocês. Nós percebemos aqui nesta casa, eu não vou descer, senão você vai falar assim, pastor, cabe tranquilo você aí dentro, né? Então eu não vou descer, mas cadê as crianças? As crianças estão aí? Já colocou nas crianças? Ah, estão indo lá, não tem problema nenhum. O pastor está querendo entrar e você colocou o mistério lá, pastor? A nossa casa foi projetada e o pessoal que a gente dá ideia, o pessoal compra a ideia e faz as loucuras, irmão. Aí o evangelista Juliano viajou juntamente comigo e assim foi chegando gente viajando juntamente conosco e foi cada um fazendo aqui um telhado, um projeto. Aí de repente já veio um pastor, vamos colocar também uma cortina. Porque nós é fera, irmão, a turma é fera demais. Se é para fazer para Jesus, tem que fazer o Pastor, mas por que tudo isso? Nós ministramos ao longo de 3 domingos, 3 casas. Qual foi a primeira casa ministrada? A casa do carcereiro. Foi uma palavra libertadora sobre nós. E depois eu vou compartilhar o que Deus falou comigo ainda sobre esse detalhe. Na segunda semana nós compartilhamos sobre a casa de Zaqueu, vocês estão de boa memória. E domingo passado nós tivemos a terceira ministração, que foi a casa de Mateus. Olha que bom, vocês estão memorizando cada palavra. Nós vimos que na casa do carcereiro houve ali salvação, né? Na casa de Zaqueu houve salvação. Na casa de Mateus houve salvação. Dentro desses dias que nós vamos vivenciar minha casa, uma extensão do reino, eu não tenho dúvida, haverá salvação. Há um propósito de Deus, irmão. Nós não queremos fazer nada porque eu acho legal. Não é sobre eu achar legal, eu acho bacana. Vocês inventam moda, não, irmão. Não é questão de inventar moda, é que aquilo que Deus ministra no meu coração, eu não tenho vergonha de fazer. Eu não quero ficar amarrado a um sistema
que tem um propósito fechado e não está aberto àquilo que Deus quer realizar. E tem muita gente de repente que pode estar aqui e através só de ver a casa já pode ter um choque de realidade, que Deus pode entrar na sua casa e transformar de uma forma completa. Se as crianças estiverem prontas, pode trazer as crianças aqui à frente, né? Depois vocês vão sentar tranquilamente, mas venham aqui para as pessoas verem você de casinha. Pode vir aqui à frente as crianças. Hoje não vai ter salinha delas, porque tem uns que estão doidos para entrar na casa, né? Deixa eu descer aqui, embora os pecadores. Pastor, o tamanho das crianças, né? Não sei se você percebeu, mas a nossa casinha tem luz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa aqui está apagada, cortou energia. Aqui está acesa. Espera aí, deixa eu ver se está. Não, está acesa. Então, cada criança que está aqui foi feito com muito amor. Eu agradeço a todos, irmãos, que se empenharam para trabalhar tudo isso aqui, para fazer tudo isso com amor, fazer isso com alegria, né? Então nós só temos crianças bonitas, então logo nós só temos casas bonitas também. Cada casa do seu tamanho, cada casa do seu jeito, cada casa com o seu sorriso, né? Cada casa a sua forma, mas todas as casas com uma pessoa em comum: Jesus. Então depois os pais podem tirar foto com as crianças, pode ficar muito à vontade, tá? Depois a gente vai ver, mas eu gostaria que vocês entrassem neste ponto juntamente comigo. Eu vou pegar uma criança, né? Vem aqui você, primeira criança que eu vou pegar. Ou tem alguma casa que está específica, a casa de areia? Não? 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 Vem aqui. Pode subir comigo aqui. Vocês podem ficar olhando para a igreja mesmo, tá? Isso. Vem aqui, você também, por favor. Vem aqui, você. Vem aqui, isso aqui. Vocês vão pregar juntamente comigo. Você vai ficar aqui do meu outro lado. Vamos começar então por um ponto de decisão. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24. Vou ficar bem do lado, um pouquinho mais para lá, só um pouquinho. Aí, perfeito, perfeito, maravilha. Estou me sentindo uma criança também, pelo tamanho. Toma até uma água depois dessa, Jesus. Todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Cadê a minha casa? Sobrou uma casa? O pastor fala para os obreiros colocar, eu coloco também. Aleluia, para os pecadores já eliminar os pecadores. Sobrou uma casinha? Não sobrou? Dá uma para mim aqui, por favor. Dá do Willer, vem aqui, Willer. Já pagou o mico? Uma casinha desse tamanho. E o pior, vai sobrar agora, né? Você viu a pecadora, irmão? Obrigado, viu? Glória. Já que é para fazer, vamos fazer todo mundo junto, não é, Renan? Renan está querendo vestir uma depois também, tá, evangelista? Então, vamos ler de novo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Há um ponto importante aqui, dentro desse texto. Qual, pastor? Vamos lá. Esse negocinho, toda vez que eu quero usar, ele quer pecar contra mim. Aqui. Há um ponto importante para começar minha casa, uma extensão do reino. Esse ponto, escutar. Dentro de um tempo onde somos agitados demais, não paramos para escutar. Mas não basta apenas escutar, é escutar algo importante, que é o quê? O que você escuta pode mudar a sua vida. O que você escuta pode mudar o seu destino. Então, muito cuidado com o que você escuta e quem você escuta.
Mas você precisa parar para escutar. Nós precisamos viver tudo aquilo que Deus tem sobre a nossa vida, irmão. Pare hoje para escutar e preste atenção. Não é sobre casinhas apenas aqui, é sobre um propósito que Deus tem para nós. As crianças agora podem até sentar no lugar com os pais, depois vocês voltam aqui comigo aqui, tá bom? Pode sentar, vocês dois ficam aqui, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Aleluia. As minhas palavras, mas não basta apenas escutar, nós temos que colocar em prática. Muitas pessoas escutam, mas não colocam em prática. Se você quer viver o novo de Deus, coloque em prática aquilo que você está ouvindo da parte do Senhor. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha, irmão? Jesus Cristo. Cristo é a rocha. E para nós começarmos aqui, dentro desta casa, dentro dessa igreja, minha casa, uma extensão do reino, nós temos que fundamentar esta casa em Cristo, porque se fundamentarmos esta casa, muitas vezes você, na base errada, vai dar problema. Vamos um pouquinho mais, olha o versículo 25, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26, e aquele que ouve estas minhas palavras, interessante que ambos ouviram, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, insensato que não possui bom senso, insensato, aquele que ele vai contra a razão. Compará-lo-ei a um homem que edificou a casa sobre a areia. Então nós temos aqui uma casa que é edificada na rocha, e temos uma casa que é edificada na areia. Os nossos olhos enxergarão os dois pontos, mas eu lhe pergunto hoje, vamos um pouquinho mais para frente agora, em qual casa você quer estar edificado? Na rocha? Ou na areia? É um ponto de decisão e um ponto de escolha sua. E não adianta, olha para mim, gente, e não adianta culpar as outras pessoas pelos fundamentos, porque é você quem precisa decidir em que fundamentos você quer trabalhar a sua casa. Muita gente constrói, todo mundo passa e diz: olha, tem uma casa aqui, olha, tem uma casa aqui. Fundamentos eu não consigo enxergar. Mas embora eu não consiga enxergar, é o que eu não enxergo que sustenta a minha casa. Não é sobre o quanto sobe, é sobre o quanto está disposto a descer. E esta casa foi edificada no lugar certo, foi edificada na rocha que é Cristo. E esta casa edificada na areia, há uma questão: ambas as casas vão passar por uma situação de tempestades, de ventos, de dificuldades. Mas a casa que está fundamentada no lugar certo, esta aguenta o dia difícil. E esta passa dificuldade e não aguenta o dia difícil. Pastor, eu não estou aguentando. Eu te pergunto, onde está edificada a sua casa? Todo mundo, irmão, vai passar por situações onde será desafiado a perceber se a casa dele ou dela está fundamentada na rocha ou na areia. Isso não tem a ver com o pastor Ismael, não tem a ver com o evangelista Juliano, não tem a ver com nenhum outro pastor e nenhuma outra igreja, só tem a ver com uma pessoa, Jesus Cristo. Então a minha casa eu vou fundamentar em Cristo Jesus. Agora pode sentar vocês dois também, senão eu vou cansar vocês dois, depois chamo de novo. Casa na rocha, casa na... Ambas têm casas, só o fundamento que está do jeito diferente. Você olha um crente e olha o outro, e vê o outro vencendo, e o outro nem tanto. Há uma questão, onde está fundamentado? Porque em algum momento da nossa vida, nós vamos ser desafiados a perceber onde está o nosso fundamento. Se é rocha, se é areia. A areia até levanto, mas não aguento o dia difícil.
Deus, Ele quer trabalhar, Ele quer salvar, Ele quer resgatar você. Mas Ele não quer que você tenha apenas na mente o entendimento de construir, mas como construir. É fácil construir uma família, é fácil construir uma empresa, é fácil construir um relacionamento. O difícil é manter a casa, manter o relacionamento e manter a empresa. Todos esses se baseiam na base do fundamento, e o fundamento solidificado em Cristo vai suportar os dias difíceis, vão atravessar os ventos e vai continuar de pé. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida: a sua casa não vai cair, a sua família não vai desmoronar, porque a sua casa está em Cristo Jesus. Então não vai cair. Primeiro ponto. E falando então sobre algumas casas, e depois eu volto nas 3 que nós ministramos. Atos capítulo 12, versículo 12 também, por favor. Nós vamos ler algum texto. Atos 12, 12. E conforme eu for pregando, eu chamo a criança, falo sobre ela e volta para o lugar. Tá bom? Vem aqui, Lavínia, por favor. Atos 12, 12. Pode vir aqui, Lavínia. Isso vai subir por aqui, que aquela escada foi modificada. Atos 12, 12. Está aqui, ó. Será que eu não estou entendendo nem minha letra? Ah, está ali. Pode ficar aqui, por favor. Está aí, jóia. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Então eu quero falar agora da casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então Maria, ela disponibilizou a sua casa para ser uma casa de... antes da oração. Eu quero orar. Primeiramente, você está reunido? Você está em comunhão? Maria, ela disponibiliza a casa dela para ser uma casa de comunhão. E essa comunhão vai provocar algo interessante, que é o quê? Oração. A casa de Maria, que eu quero falar com você, vem aqui, Lavínia, por favor. Isso, aí tá bom, obrigado. A casa de Maria é uma casa de intercessão. A casa de Maria tem um problema acontecendo. Pedro está preso, mas a casa de Maria está orando no meio da dificuldade. Minha casa é uma extensão, você vai entender que tipo de casa vai ser a sua ao longo dos tempos, ao longo dos anos. Mas a casa de Maria, mãe de João Marcos, foi uma casa de intercessão. O problema estava acontecendo, irmão, a perseguição estava acontecendo no meio da igreja, mas havia uma casa aberta para orar, para se viver em comunhão, para clamar, porque eles criam que Deus podia modificar histórias. Minha casa é uma extensão do reino, a sua casa pode se tornar, depois de um tempo, uma casa de intercessão. E a cada mãe Sara, de intercessão, o povo vai lá, vai ora, e quantos milagres acontecem? Porque uma casa de intercessão gera milagres indescritíveis, imensuráveis. E lá está orando, e eu preciso liberar uma palavra sobre o pessoal de intercessão. Estou achando o máximo essa casa de mim. A casa de intercessão está orando. Ora aí, filha, ora. Fecha o solinho, ora. Agora vou chamar aqui, vem aqui Ismaelzinho, vem aqui, você também, isso, vem aqui Átila, Juliano sem som, aleluia, fica todo mundo juntamente com ela aqui, todo mundo com os olhos fechados, orando, está todo mundo orando na casa de Maria, e eles estão clamando por Pedro que está preso. E enquanto eles estão orando, Pedro está preso, dormindo, mas Deus começa a movimentar aquele lugar, e de repente o Pedro, vem aqui Pedro, você, Leandro, eles estão orando, eu vou chamar até uma menina aqui agora, cadê uma menina, aleluia, uma menina que sem casa, né? Você entendeu, né, irmão, pelo amor de Deus, aleluia, vai a esposa do Jonathan, vai lá Jonathan, a esposa do Jonathan. O Jonathan pode ir também, vai lá, acompanha a esposa, isso, acompanha lá, aleluia, porque agora são casados, gente, glória, está lá,
E a esposa do Jonathan agora é a Rode. Porque na sua casa de intercessão, pode ficar bem atrás dela. Pode ir atrás dela, isso. Todo mundo está orando. Isso, Jonathan, isso. E de repente, irmão, vem aqui. Eles oravam por Pedro. E de repente Pedro começa a se movimentar, porque Deus começa a movimentar Pedro. Vem. E de repente começa a bater na porta. Que batida estranha, pastor. É a minha porta, eu bato do jeito que eu quiser. E está batendo na porta. E de repente Rode, ela vem aqui. Vem aqui, Pedro. Fala assim, abre a porta. Abre a porta. De repente Rode, ela está aqui, ela fala assim, é a voz de Pedro. É a voz de Pedro. Abre a porta. Abre a porta. Quem sabe fazer barulho de porta? Pega o microfone para quem sabe fazer barulho de porta, melhor do que eu, vamos lá. Patrick vai fazer voz de porta, glória a Deus. Vai, pega o microfone e fala a voz de porta agora, Patrick. Patrick, vou te dar até uma chance, Patrick. Vem aqui na bateria e bate na porta aqui, ó. Vou te dar, aleluia. Olha o Patrick agora sendo baterista, irmão. Realizando o sonho, vai. Abre a porta. É a voz do Pedro. Abre a porta. É a voz do Pedro. Irmão, uma casa de intercessão. Pedro está na porta e Rode escuta. E o pessoal está tudo orando. E de repente Rode vem, vai falar para eles que Pedro está na porta. E de repente eles estão em intercessão. Ela para em intercessão, fala para a galera. E a galera fala bem assim: você está doida, menina? Pedro está preso. Certamente é o espírito dele. Não é ele não. Irmão, casa de intercessão. Creiam no poder da oração. Podem abrir a porta. Aleluia, vem aqui, Jonathan, abre a porta, porque hoje o Senhor está levantando casas de oração. Abre a porta e de repente coloca o Pedro para dentro. Pode colocar ele para dentro, porque hoje a casa de intercessão terá a porta aberta. E com a porta aberta, essa casa vai ser transformada. Casa de Maria, casa de intercessão, casa onde Deus vai realizar o sobrenatural. Quem crê nessa palavra? Obrigado, casa de Maria. Pode voltar cada um para o seu lugar. Pedro está livre. Rode, obrigado. Obrigado, viu? Casa de Maria, casa de intercessão. Vamos para a segunda casa. Lucas capítulo 1, versículo 39 e 39. Lucas 1, 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. 40. E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Vem aqui a filha do Renan. Vem aqui, por aqui, por aqui. Ela é a casa de Isabel. Fica aqui, princesinha. Obrigado. Aqui, perfeito. E de repente, irmão, vem aqui a Marcele e vem a Josi. Aleluia, Deus é específico. Aleluia. Fica aqui. E fica aqui. Olha que interessante que acontece na casa de Isabel. Isabel está grávida. Olha o Orlando. Isabel está grávida. E Maria está grávida. Só que é tão interessante que quando as duas vão se cumprimentar, salve a agraciada. Salve
Isabel, quando, irmão, a criança, porque tem uma criança aqui, tem uma criança aqui, é um encontro de gestação. Sabe o que o Senhor fez naquele lugar, irmão? Deus manifestou algo precioso. A criança que estava no ventre de Isabel foi cheia do Espírito Santo. Pastor, o que significa a casa de Isabel? Essa princesinha, a coisa mais linda. Casa de Isabel, o encontro de duas gestações com um propósito extraordinário, um para um caminho que leva à salvação. Pastor, por que minha casa é uma extensão do reino? Vai chegar gente lá, irmão, aleluia, e Deus vai manifestar através daquilo que você está gerando, o outro que está gerando o entender e ser cheio de Deus para viver o propósito. Isabel tem uma criança no ventre. E quando Maria chega, a criança escuta a voz de Maria. Meu Deus, é muito forte isso. Porque Maria, ela está carregando algo precioso. No lugar da Josi aqui, ela está carregando Jesus, o Salvador do mundo. E eu não sei se você entendeu, mas eu preciso falar. Minha casa é uma extensão do reino. A minha casa, a sua casa, nós também estamos carregando Jesus. E se nós nos movimentarmos, evangelista Juliano, e irmos à casa de Isabel, aquilo que eu carrego, o pastor Manuel já pegou já lá, ó. Pregador é profundo, né? Aquilo que eu carrego vai transmitir uma graça poderosa, e aqui prepara o caminho para a manifestação daquilo que Deus tem. Irmão, Deus vai gerar nessa questão da minha casa uma extensão do reino, casas onde Deus vai usar aquilo que eu estou gerando para a glória dele. Vai ser um tempo que nós vamos gerar. Eu quero liberar. Existem casas que vão gerar coisas extraordinárias neste tempo de 2025. Se prepare, Laranjal Paulista, porque casa de Isabel vai ser encontrada. Obrigado, pode sair, obrigado, pode sair. Agora tem lugar ali, pode ficar à vontade, onde você quiser ir, tá? Quer ir por lá ou por aqui? Pode ficar à vontade. Deus abençoe, casa de Isabel. Vamos para outra casa? Vamos ali, outra casa. Vem aqui, Asaf. Fica aqui, Asaf, por favor. O Asaf representa a casa de Jessé. 1 Samuel capítulo 16, por favor. Verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé, a casa do Belemita, porque dentro de seus filhos me tenho provido de um rei. Na verdade, vou corrigir: casa de Jessé. Casa de Jessé. Vem aqui agora o filho do Fábio. Você, queridão, vem aqui o Cauã. Aleluia. Subam aqui, por gentileza. Isso. Casa de Jessé. Vem aqui os dois que estão conversando aqui. Vem aqui Emerson e Gu. Estão conversando sobre a palavra, né? Vem aqui. Estão conversando. Vem que agora eles são os irmãos de Davi que vão ser rejeitados agora, em cima do altar, né? Estavam conversando, né? Vem aqui, sobe no altar. É sobre a palavra, glória a Deus, amém. Aleluia. Fica ali, isso. Eles estavam dizendo assim: chama não. Quanto mais se manifesta, mais eu tenho que expulsar, entendeu? Porque dentro de seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 2. Porém disse Samuel: como irei, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Primeiro ponto da casa de Jessé é uma casa do encontro profético com o sacrifício. A casa de Jessé, muitas vezes nós conectamos apenas a um Davi que será encontrado, mas é o profético que chega primeiro. Davi só é encontrado porque o profético chegou primeiro. Davi é encontrado, Priscila, porque o sacerdócio chegou primeiro. Davi é encontrado porque o juiz chegou primeiro. Então, irmão, o Samuel, ele é sacerdote, ele é juiz e ele é profeta.
na casa do Jessé, Deus vai enviar alguns aqui que são profetas, alguns que são sacerdotes e alguns que trarão juízo. Ai, ai, ai. A casa de Jessé, então, tem os irmãos que não fazem nada. Faz cara de quem não faz nada. Desse jeito, pegou? Estão fazendo nada. Faz que está jogando videogame, Gu. Faz que está mexendo no celular, Cauã. É quase a mesma coisa, na verdade, né? Mas faz de conta que você está dormindo. Ai, que belezinha, não, irmão? Oh, meu Deus do céu. Ai, tá dormindo. Agora domingo de passar. E você faz de conta que está assistindo televisão, Netflix. É só olhar, isso é uma falsa, é fenomenal, né? E de repente, irmão, Samuel chega e ele veio para sacrificar ao Senhor na casa de Jessé. Pastor, e o que é a casa de Jessé? O encontro de um escolhido. Pastor, o que o senhor está querendo falar? Deus vai usar a minha casa, uma extensão do reino, para encontrar um escolhido, que às vezes não está na casa, que às vezes não é reconhecido, que às vezes não é valorizado, mas de repente, tira um pouquinho da cabeça dele, depois coloca de novo. Natan, vem aqui, devagarzinho. Porque na casa, preste atenção, obreiros, igrejas que vai fazer isso, que vai viver isso com a gente. Minha casa é uma extensão do reino. Nós não podemos chegar lá como sacerdotes, como profetas, como juízes, e pelos nossos olhos sermos guiados daquilo que Deus vai fazer. Porque todos ali são fortes. Faz cara de forte agora, corpo de forte. Estufa o peito, Gu. Meu Deus, é forte isso. Todos fortes ali. Posição de guerreiros, vocês, vai. Isso. Postura. Olha para frente, não para o Emerson. Isso. Dá para com certeza consagrar qualquer um deles, porque todos são fortes. E os nossos olhos são muito assim. E da minha casa, uma extensão do reino, não poderá, irmão, não poderemos ser guiados pelos olhos. Porque quem na verdade vai ser ungido é quem você nem imagina. O Senhor vai usar essa casa para encontrar os improváveis. O Senhor vai usar a casa, aleluia, para encontrar os pequenos, que serão extraordinários, e sobre eles, aleluia, serão derramados a unção. Deus vai usar essa casa para encontrar um Davi que está no campo, que não é valorizado, mas ninguém está vendo. Ele está matando o urso, ele está matando o leão, e de repente o azeite é derramado sobre a cabeça dele. Deus vai usar a minha casa, uma extensão do reino, para encontrar o escolhido e derramar a unção sobre ele. Obrigado, casa de Jessé, vamos aplaudir pela vida deles. Obrigado, pode sair todo mundo, volta com a sua casinha. Pastor, os outros não aplaudiu. Mentalidade de gente que é imatura. Porque dentro, eu paro aqui, porque dentro de minha casa, uma extensão do reino, não poderá ter o seu ego na frente. Até nos erros do pastor, Deus faz coisa maravilhosa, né? Vamos para a quarta casa. Quarta casa. Vou chamar agora aqui, deixa eu ver. Vem aqui a filha do Juliano. Isso. Obrigado, pastor. Vem aqui. A filha do Juliano é a casa de Naamã. Um pouquinho mais para frente, filha. Isso, perfeito. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. 2 Reis, capítulo 5, oh glória. Aleluia. Já vai identificando a sua casa, irmão. Casa de Naamã. Oh glória, oh glória. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Verso 2: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina.
Vem aqui, Ju, por favor. Você agora é a menina. Alguém, boa noite, hein? É a menina. Foi levada como escrava na casa de Naamã. Pode ficar meio aqui um pouco perto dela. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, versículo 3. E disse esta sua senhora, ela disse: se o meu senhor estivesse diante do profeta em Israel, com certeza o Senhor sararia da sua lepra. O que é, pastor? Vem aqui, Juliano. Pode subir aqui, por favor. Fica de frente com a igreja. A casa de Naamã, nós encontramos nessa casa de Naamã, que está abraçando, abraça a turma agora. Ela abraçou melhor do que eu. Está aqui a menina que liberou uma palavra. Se o meu Senhor tivesse diante do profeta, ele seria curado. Pastor, e o que é a casa de Naamã? Ele é o Naamã. A casa de Naamã é o encontro de alguém com potencial. Como assim, pastor? Nós lemos o texto: homem valoroso diante do seu Senhor, homem guerreiro, poderoso, mas que não conhecia o Senhor dos exércitos. Mas o texto diz que por ele, irmão, ele não conhecia o Senhor, mas a Bíblia diz que por ele o Senhor dera livramento. Ele só não conhecia, Angélica, o Senhor, mas o Senhor já era com ele. A casa de Naamã é o encontro de alguém com potencial. Irmão, nós não imaginamos. Tem pessoas que a minha casa, uma extensão do reino, vai encontrar, que ainda não conhece a Jesus, mas que já é alguém íntegro, já é alguém com intensidade, é alguém que muitas vezes está doente, é alguém que ainda não conhece o Evangelho, mas o Senhor vai usar a minha casa, uma extensão do reino, para encontrar alguém em potencial. Esse vai receber uma palavra. É lógico que no começo, glória, entendi, ele vai ter algumas lutas. Mas por que nadar no Jordão se Abana e Farpar são muito melhor? Mas é alguém que vai ficar meio em conflito, evangelista Juliano. Mas é alguém que vai obedecer. Ele vai mergulhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai sair curado. E de repente alguém em potencial vai chegar para Eliseu e dizer: eu estou curado. Vai ser alguém que vai querer entregar algo e Eliseu fala assim: não é sobre o que vamos receber das pessoas, é sobre o que vamos derramar sobre as pessoas. Eliseu não pega ouro de Naamã, mas Naamã fala bem assim para Eliseu: me perdoe o Senhor, porque por algum momento, quando o meu Senhor me levar diante dos reis dele, diante dos deuses deles, eu vou ter que me prostrar. Mas me perdoe o Senhor, eu terei que fazer isso diante dele. Mas ele está dizendo assim: mas o meu coração já tem um Senhor, e esse é o Senhor dos exércitos. A casa de Naamã é uma casa onde minha casa, uma extensão do reino, vai encontrar alguém de grande potencial e que vai começar a servir ao Senhor. Vai ter lutas no comecinho, ele vai ficar meio indeciso, meio com medo, meio falando assim: o Farpar é melhor. Mas depois ele vai se levantar restaurado, vai voltar para a terra dele. Mas agora não sendo mais o Naamã leproso, o Naamã curado, restaurado, valoroso, porque o Senhor vai usar vocês. Obrigado, casa de Naamã. Então até agora foi uma casa de intercessão, uma casa de encontro de 2 gestações, o encontro de um escolhido e o encontro de alguém com potencial. Próxima casa, 2 Reis capítulo 4, verso 8. 2 Reis capítulo 4, verso 8. Olha o que diz a palavra: sucedeu também um dia em que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, ao qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Verso 9: e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. São casas que têm discernimento, são casas generosas. Irmão, olha só, pega do seu espírito.
ela observa Eliseu passando e ela fala: é um homem de Deus, vamos cuidar dele, vamos fazer um quarto para ele. Coloca a cama, coloca a mesa, coloca candelabro lá, a luz para iluminar. E quando ele passar, ele vai descansar. Deus vai usar a minha casa, uma extensão do reino, para encontrar casas generosas, casas de entendimento. Porém, uma casa estéril. Cadê? Eu não chamei a criança, né? Qualquer coisa, vocês vão me ajudando. Agora vem o Ravi aqui, Ravi. Esse menino é menino de potencial, irmão. Você está chegando assim, ó, mais do que o Gu, assim, ó. Fica aqui, olhando bem aqui, de frente, olhando o papai e a mamãe está quase chorando, só de ver você. Olha o papai lá. E o papai está olhando para ele e assim, ó. Ai, meu Deus. Casa da Sunamita. É uma casa generosa. É uma casa de entendimento. Abra o bracinho, isso. Mas é uma casa. Só um exemplo. Vem aqui, Marcela. Escute isso. É uma casa de entendimento. É uma casa generosa. Mas é uma casa estéril. E de repente esta casa abre espaço para os propósitos e para as missões de Deus. Você vai pegar. Casa de generosidade e de entendimento. Mas a casa da Sunamita é estéril. Mas ela abriu a casa para acolher. E de repente, vem o profético de novo. Aleluia. Mike, vem aqui, profético. Eu vou ser o Geazi, para a turma não, né? Aí o Geazi, pelo amor de Deus, pastor, entra aqui. Ele olha essa casa, ele é cuidado nessa casa. Ele é sustentado nessa casa. É uma casa que cuida. Já cuidou tanta gente. Calma. E de repente eu olho. Eliseu olha e diz: eles cuidaram de nós. Eles cuidaram de nós. O que nós podemos fazer por eles? Geazi fala bem assim, ó: ela não tem filhos. E ele libera uma palavra: você vai gerar. Você vai gerar. E aquela mulher olha e diz assim: não engane a tua serva. Mas a Bíblia diz que no tempo exato, aquela mulher gerou. Nós vamos encontrar casas, irmãos, generosas, mas que até o momento não estão gerando. Mas a minha casa, uma extensão do reino, vai quebrar toda a esterilidade que existe em algumas casas, porque é chegado o tempo de nós termos instrumentos proféticos em casas, onde vamos liberar. Esses dias alguém conversava comigo e falava bem assim: a minha esposa não pode gerar. Aleluia, irmão, Deus vai usar essa igreja para chegar em casamentos que não estão gerando. Irmão, isso não é apenas espiritual, isso é físico. Deus vai usar esta casa para chegar em ambientes estéreis, pastor Manuel, e nós vamos ser proféticos e vamos orar, e essa casa que não gerava, vai gerar para a glória de Deus. Casa da Sunamita, uma casa que vai ser curada de toda esterilidade. Obrigado, vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Obrigado, a casa da Sunamita. Volta para o papai e para a mamãe. Próxima casa. Vamos chamar aqui, deixa eu ver. O filho da Alessandra está assim, ó. Vem aqui, vem. O Davi está assim. Corre aqui então, Davi, vai. Isso, vem, Davizão. Irmão, falava assim: o Davizinho vai vir. Quando eu vim aqui, Davizinho aonde, irmão? Davizinho aonde? Vem aqui, Davizinho. Tem quantos anos, Davi? 8 anos. Eu tinha esse tamanho com 13, 14, 15 anos. Quase que eu desci agora, para não passar vergonha. Agora, pastora Débora vem aqui. E Vívia vem aqui. Não vou chamar o irmão, porque o irmão nessa hora não está fazendo nada, nem percebeu na história. Então não vou falar do irmão delas. Mas, vamos lá. Lucas capítulo 10, verso 38. Abra os bracinhos.
Eu quero falar aqui sobre a casa de Marta. O que é a casa de Marta? Lucas capítulo 10, verso 38. E aconteceu que indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, Maria, e recebeu Jesus na sua casa. Abraça Jesus. Isso. Não, é ela. Você é intrometida também, não? Quer tomar papel dos outros? Só por causa disso agora você vai virar Marta. Vai virar, virou Maria, viu? Acabou de ganhar a promoção. Vem aqui, Damaris, vem aqui dar um abraço aqui nela. Porque olha só, pastor, mas ela não é Jesus. Calma, irmão. Na verdade eu errei, mas vamos aproveitar o abraço. Dá um abraço nela, depois você volta pro lugar, tá? Na verdade tem que chamar um Jesus aqui. Isso. Não posso agora também, né? Obrigado, viu? Deus abençoe. Pode voltar para casa, eu errei aqui. Iva, vem aqui, Jesus. Marta, vai lá receber Jesus. E Marta recebeu Jesus com alegria e trouxe Jesus para casa. Abraça a Maria. A Maria está aqui na casa de Marta. E o que é, pastor, a casa de Marta? Uma casa atarefada. Nós vamos encontrar casas, irmãos, que estão trabalhando. Trabalho, dorme. Trabalho, dorme. Trabalho, chega em casa, come e dorme. Não, nós vamos encontrar casas que vivem em rotinas. Entre comer, trabalhar e dormir. Comer, trabalhar e dormir. Mas nessa casa atarefada, existia alguém que quando encontra Jesus, senta. Eu sei que senta, ela quer colocar Jesus para sentar, irmão. Eu sei, vai sentar a Maria. Isso. Tá bom. E ela senta para ouvir tudo que Jesus está dizendo. Então é uma casa que nós vamos encontrar que tem conexão com a adoração, mas está tão programada com serviços. Nós vamos encontrar casas que têm adoração, mas, e aqui eu estou falando agora da mesma mulher, tá? Uma casa que nós vamos encontrar, evangelista Juliano e Willer. Casas que até têm adoração, mas que estão carregadas de tanto serviço. Porque eu não vou, porque eu não tenho tempo. Porque eu não vou, porque a vida é muito corrida. Porque eu não vou. E essa vai ver para Jesus e vai dizer, irmão, e o serviço sempre vai querer parar a adoração. Ai, ai, ai. O serviço sempre vai querer parar a adoração. E ela vai dizer, peraí, Senhor, o Senhor não se preocupa que ela me deixe servir sozinha. Fala com que ela venha me ajudar, porque além das pessoas entrarem em tanto serviço e não roubar muitas vezes você de um ambiente de adoração, cuidado com o serviço, ele tem o poder destrutivo de te tirar dos pés de Jesus que você deveria estar todo momento. Nós vamos encontrar casas, a casa de Marta, onde Jesus vai liberar uma palavra, uma coisa é necessária. E Maria escolheu a coisa certa. Pastor, o que é a casa de Marta? Uma casa que vai ser transformada pela presença de Jesus, que vai levantar-se diante do Senhor, aleluia, e vai se tornar uma casa, um ambiente de adoração. O serviço vai virar em João capítulo 12, quando Marta vai servir e Maria vai derramar, tudo bem, porque não tem problema carregar serviço, mas o problema é quando o serviço te rouba da adoração. Mas quando minha casa, uma extensão do reino chegar, não, olha que interessante, quando a minha casa, uma extensão do reino chegar em alguma casa, aquela casa vai ter que parar tudo para receber. Parem os serviços, pare o Netflix, porque agora é o momento de nós adorarmos ao Senhor. Obrigado, casa de Marta, Deus abençoe, obrigado, valeu. E a última casa, vamos ver. Tá pulando, Miguel. Calma, Miguel, já vou chamar você, peraí. Quer chamar a filha do Júlio? Isso. E enquanto isso, cadê a casinha dele? Coloca a casinha dele, isso. O filho do Juninho pode vir ficar na frente dessa casa aqui agora. Isso, Miguel. Tá doido, quase pulando.
Filho da irmã Daiane, venha nessa casa, por favor. Emanuel, fica nessa casa para mim, por favor. Vai lá. Cadê sua casa? Você está sem casa? Cortaram sua casa? Tesouraram sua casa? Você está sem casa? Seja gentil, Azafim, peça a casa sua para ele. Porque, irmão, nós não carregaremos apenas para nós vamos transbordar. Nos detalhes Deus fala. Abra os bracinhos, casinhas de Jesus. Vem aqui, olha que coisa mais linda, vem aqui, filha. Eu tinha que ver ela com essa camisetinha, irmão. Bracinho levantado. Isso. E qual é a última casa, pastor? Atos capítulo 18, versículo 24. Oh, glória. Gilberto e Nana, vem aqui, por favor. Aleluia, sim, Jesus, estou entendendo. Aramahassuri alabandarastei. Atos capítulo 18, versículo 24. A última casa que eu quero falar é a casa de Priscila e Áquila. Pastor, vamos lá o texto, Atos 18, 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. 25. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João, limitado. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. A última casa que eu quero falar, e os músicos podem subir aqui, por favor. Aleluia, eu sinto uma graça aqui, gente. Pastor, o que é a casa de Priscila e Áquila? Uma casa de ensino. Uma casa de instrução. Onde encontrarão gente de potencial. Vou pegar na mão dela agora, pode, está liberado. Isso. A casa de Priscila e Áquila, este casal, é uma casa que vai acolher gente com grande conhecimento, mas com limitações. Deus vai usar minha casa, uma extensão do reino, para encontrar pessoas, irmãos, grandiosas, mas limitadas. Nós queremos encontrar pessoas prontas, Jonathan. E minha casa, uma extensão do reino, não é a ideia de encontrar gente pronta. Minha casa, uma extensão do reino, é a ideia de encontrar alguém que só falta um detalhe para ele crescer. Porque a casa de Priscila e Áquila não trava ninguém. A casa de Priscila e Áquila levanta alguém. Deus vai usar a minha casa, uma extensão do reino, para elevar conhecimento. Irmão, aleluia. A princípio vai ser casa de, olha só, casa de oração, casa de intercessão, casa de milagre, casa de gestações e casa de ensino. Nós teremos, pastor Manuel, casas que o Senhor vai lá para trazer um discipulado sobre aquela casa. O ensino vai ser manifesto e aquela família vai conhecer a base do evangelho e vão dar continuidade naquilo que Deus tem. Deus vai usar esta casa em Laranjal Paulista para fazer os Apolos crescerem. Obrigado, Deus abençoe. E todas as crianças que estão com casinha agora, podem vir aqui na frente, pode ficar aqui. Todas as crianças que estão com casinha, pode desligar o fundo, deixa os músicos aqui agora. Pastora, prepara com eles agora a canção. Então Deus está dizendo para nós que Ele vai levantar na minha casa uma extensão do reino, uma casa de intercessão, que Deus vai levantar uma casa, aleluia, onde gerações se encontrarão, gestações serão encontradas e manifestação acontecerá, ou seja, a semente que crescerá nesta casa, crescerá com um propósito bem definido.
A casa de Jessé, a casa de Davi, a casa onde nós encontraremos escolhidos, que não é visto, mas por Deus sempre é lembrado. A casa de Naamã, o encontro de alguém com potencial. A casa da Sunamita, uma casa de generosidade, que vai gerar. A casa de Marta, uma casa que não vai deixar o serviço atrapalhar a adoração, vai ter que parar tudo para ter esse momento. E uma casa de Priscila e Áquila, uma casa de ensino. As crianças podem subir aqui em cima. Só fica o Miguel aí, o Miguel, a filha da Daiane, e o Emanuel aí embaixo nas casinhas. Pode subir todos aqui. Pode apagar a segunda luz. Todas as crianças podem subir lá. Fica bem aí. Consegue entrar dentro da casinha, Miguel? Consegue entrar dentro da casinha, Ela? Consegue entrar, Manuel? Ah, entra. Só a do Miguel que não dá para ele colocar a cabeça para fora. Não. Não para. Levanta de pé para tu ver a sua cabeça. Agora abaixa de novo que eu vou descer o teto. Ficou no escuro. É Deus tratando, viu, irmão? As casas que estão tudo acesas. Podem começar no fundo aí, bem baixinho, só para me ajudar para concluir. Quem são essas três casas? As três casas que nós ministramos primeiramente. A casa do carcereiro. Sabe o que Deus falou comigo antes de eu vir para o culto hoje? Que a casa do carcereiro nós vamos encontrar gente que vai transformar a casa dele de cura. Se coloca de pé, gente, por favor. A casa do carcereiro vai se transformar em uma casa de cura. Qual que é a segunda casa? Zaqueu. A casa de Zaqueu. Ah, Jesus. A casa de Zaqueu é o perdido que foi encontrado. Por quê, pastor? Porque olha o que Jesus disse, Renan. Jesus falou bem assim, ó. Este também é filho de Abraão. Aleluia. A casa de Zaqueu, irmão, aleluia, aqueles que foram chamados só não entenderam ainda. A casa de Zaqueu é uma casa que será salva, sabe por quê? Porque o Senhor está encontrando as casas de Zaqueu, onde haverá salvação, aleluia, e Deus já tinha uma liberação sobre esta casa. E a última casa, qual casa que é? A casa de Mateus. O que é a casa de Mateus? A casa de Mateus vai ser o hospital para os enfermos e doentes, como descreve o texto que nós pregamos domingo passado. Então Deus vai usar cada casa. Olha, irmão, todas essas casinhas aqui, vai, todas as criancinhas, levanta as mãos assim, vai lá. O que Deus ministrou nesses últimos dias aqui nessa casa, Deus tratou do nosso coração e dizendo a você que a sua casa sim tem possibilidade de se transformar em uma grande casa de milagre. Então se prepare todos os membros dessa casa, porque é chegado um novo tempo, não para a igreja especificamente, é chegado um novo tempo sobre cada casa, sobre cada família e sobre cada lar. Senhor, nós oramos por todas as casinhas agora aqui, porque eu sei que cada criança que está com essa casinha aqui, Jesus, são casas que a gente vai alcançar, são famílias que a gente vai alcançar, são bebês que muitas vezes hoje não sabem algumas coisas, mas eu sei, eu creio, eu quero declarar que assim como essas crianças agora estão sendo proféticas sobre a nossa vida, Senhor, nós encontraremos essas casas e nós vivenciaremos tudo aquilo que o Senhor tem. Nós declaramos, aleluia, o teu nome sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família. Haverá salvação nesta casa, nesta igreja, nesta cidade, para a glória do teu nome. Quem pode aplaudir bem forte ao Senhor?